Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cíntia Girardi e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante em situações de desastres: o atendimento a crianças que são afetadas e precisam de acolhimento psicossocial. Bom, para falar sobre isso, aqui no estúdio comigo, nós temos a presença do professor Luiz Antônio Cardoso. Ele, que é coronel da reserva da Polícia Militar de Santa Catarina, graduado em Pedagogia pela UDESC, Psicologia pela Unisul e é mestre em Psicologia pela UFSC. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Uma boa Pronto, tarde. pronto para iniciar nossa Estamos conversa? prontos para iniciar a nossa conversa. Antes de Uhum. entrar no tema efetivamente, eu gostaria de saber o que despertou no senhor o interesse pela psicologia, já que o senhor vem de campo, o senhor era bombeiro. Exatamente por isso. Eu costumo dizer que eu fiz a inversão de processo. Eu comecei da prática para a teoria. Alguns fatos, algumas circunstâncias dentro das ocorrências de bombeiro, elas não tinham uma explicação muito lógica para aquele nível de técnico de emprego de bombeiros. E essas questões começaram a me despertar meu interesse por um longo tempo. Foram essas questões que me levaram a procurar buscar conhecer um pouco mais o comportamento humano. E a psicologia foi a primeira resposta. Que é a forma como o indivíduo reage diante de um evento traumático, diante de uma situação traumática. Exatamente isso. É a primeira reação dele diante de um fato, de um evento que cause nele o medo, né? Basicamente o medo. Conforme nós observamos aí na imagem, a criança está passando por uma situação de desastre e precisa de suporte emocional de familiares, amigos, etc. Então, para exemplificar o que é o atendimento psicossocial a crianças afetadas por desastres, eu gostaria de saber, professor, como é que esse atendimento acontece na prática? Como é que ele é realizado na prática, em campo? Os procedimentos que existem em defesa civil, em atividade de bombeiro, elas são voltadas para as vítimas, basicamente os adultos, né? E nós temos estatísticas mostrando que a grande parte das vítimas envolvidas em desastres são formadas por mulheres e crianças. Talvez porque elas permanecem em casa por maior tempo, exatamente nos horários em que acontecem os desastres. E essas crianças, particularmente, precisam de uma atenção mais cuidadosa, que nós chamamos de psicossocial, exatamente como se fosse a abordagem inicial feita pelo socorrista, vai auxiliar em muito o trabalho terapêutico dela depois com aquele trauma que aquele desastre afetou aquela criança. Lembrando que a criança, na verdade, ela não tem muita noção de risco e de perigo. Ela vai reagir naquele primeiro momento, mas refletindo um comportamento de um adulto que está com ela naquele ambiente. Então, é esse comportamento do adulto que vai trazer para ela uma certa noção de que alguma coisa está errada, né? Mas até aí, até esse ponto, ela não consegue avaliar o quanto aquilo pode ser prejudicial para a saúde e para a vida dela. Essa primeira abordagem ela é feita de uma forma mais empática, né, do socorrista com aquela criança, para evitar que ela tenha exatamente um trauma aumentado por conta daquele desastre. Professor, o senhor falou de uma questão muito importante que talvez quem não tenha conhecimento em psicologia não saiba, que é o fato da criança ela reproduzir o que o adulto está fazendo. Ela não tem muita noção de perigo, o senhor falou. Então, num evento traumático, é muito importante que quem está em torno dessa criança tenha um olhar muito cuidadoso, né? Porque o que ela vai vivenciar a partir da reação do outro pode marcar ela para uma vida toda, né? Como que pais, socorristas ou quem está no local pode, de que forma que pode auxiliar essa criança nesse momento? O ideal seria que houvesse uma certa formação básica desse adulto com relação a alguns comportamentos frente a situações de desastres. Um deles seria certamente o fato dela ter, sabendo que tem criança no ambiente, dela ter um comportamento diferente com aquela criança. E sempre que eu falo sobre isso, eu lembro de um filme muito interessante, acho que é A Vida é Bela, de um pai num campo de concentração que trata a criança, e a criança vivendo naquele ambiente hostil, como se aquilo fosse exatamente um paraíso, né? Tudo criado por um processo criado que o pai trazia para ele um desenho diferente daquele ambiente. Um mundo muito mais lúdico Um no ambiente filme. muito mais lúdico, muito diferente, quer dizer, fugia daquela percepção de realidade. Há quem pergunte, mas é interessante trazer para a criança essa condição de estar fora de uma realidade? Eu diria que não. Naquele momento a criança tem dificuldade de juízo.
quer pela idade, quer pela condição em que ela se encontra envolvida naquele desastre. Então, se as pessoas puderem minimizar aquele quadro de desastre diante daquela criança, ela vai refletir um comportamento muito mais tranquilo diante daquela situação crítica. Então, e o socorrista, na verdade, ele vai intervir como um agente ali, para evitar que esse processo na criança se reflita de uma forma que chega a possível perda de controle emocional. Quer dizer, o comportamento desse socorrista vai ser fundamental, a gente já sabe disso hoje na linha da psicologia. Agora, são situações diferentes, né? Crianças, nós temos crianças de zona rural, crianças da cidade, enfim, tipos de desastres, infelizmente, muito diferentes, às vezes uns muito mais sérios do que outros, né? Mas tem um comportamento padrão para esse socorrista, então, manter nesse momento? Quem trabalha com prevenção sabe que tem que conhecer primeiro a cultura daquela região, daquele local. Quem trabalha com defesa civil também tem essa obrigação profissional de conhecer como aquele grupo de pessoas pensa a respeito da vida, pensa a respeito de risco, pensa a respeito de perigo, como ela avalia esses dois fatores. Então, é evidente que uma criança criada no meio rural, ela tem uma condição muito mais tranquila de lidar com a emergência, com o desastre, porque ela já vivencia algumas situações muito próximas, do que uma criança que está, digamos, mais protegida num centro urbano, mais protegida num apartamento de um centro urbano, em que ela não tem uma relação com o ambiente pouco mais próxima como aquela outra criança do meio rural tem. Então, nessas condições, quem opera nesse local, ele vai saber como dosar essa abordagem com a criança, porque ele conhece também a maneira do que se chama de o modelo mental que aquela cultura incutiu naquele grupo. Isso vem no treinamento desse profissional? Vai no treinamento daquele profissional, porque faz parte da formação dele conhecer como aquela cultura funciona ou influencia o modelo mental, a maneira como ele vai reagir diante do risco do perigo. Nós já falamos, professor, que o que a criança vivencia pode ficar marcado de forma muito pontual na vida dessa criança e refletir lá no futuro, no comportamento lá no futuro, né? Agora, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho desse trauma pré e pós evento, né? De como lidar com isso. Na verdade, alguns comportamentos da criança durante a fase do trauma em si, do evento, do desastre, a criança tem alguns comportamentos mais de apatia e ela não consegue expressar exatamente aquilo que ela está sentindo. É claro que existem técnicas que depois os profissionais da área da psicologia vão utilizar, como a ludoterapia, né, a parte de manifestação gráfica, de desenhos, em que a criança começa a se posicionar com relação àquilo que ela sofreu com relação àquele evento. Né? E esse trauma, ele tem que ser trabalhado. É possível amenizar? É possível amenizar, já desde a abordagem feita pelo socorrista. Né, que se ele for um pouco mais empático com a criança, se ele for um pouco mais atencioso com ela, não só se preocupar em cumprir com a parte técnica de fazer o isolamento do local, fazer equalizar a criança fisicamente, né, naquele ambiente. Se ele começar a ter essa preocupação de lidar com ela, de conversar com ela de uma forma mais empática, mais... É acolher mesmo, isso, professor. Acolhimento seria essa palavra que resume. O senhor usou o exemplo do filme, né? Que é tentar trazer alguma coisa lúdica para essa criança. Então, existem formas desse profissional realmente... Utilizar como ferramenta. Recursos, estratégias. Perfeito, exatamente isso, isso. Esse trauma, na verdade, as crianças são afetadas de maneiras diferentes, dependendo de como ela é tratada no grupo familiar ou no grupo social dela, de como ela tem exatamente uma carga genética que dá a ela uma reação diferente diante de algumas situações. Então, o trauma também vai ter níveis diferentes para cada criança. Né? E se a intervenção dela depois, do pós-trauma, que você se referiu, o pré-trauma e o pós-trauma. No pós-trauma, essa atenção psicossocial feita por profissionais da psicologia tem exatamente reduzir essa carga estressora, né? De sensibilizando a criança para que ela possa ter menos efeitos futuros, né, nos dias seguintes, ou até mesmo depois na adolescência e na vida adulta, aquilo influenciando no comportamento dela.
Uhum. Então é muito interessante. Tem uma linha aí, né, pelo que eu vejo o senhor falar, quer dizer, o socorrista ou os pais, as pessoas que estão ao redor dessa Uhum. criança no momento de acontecer o evento, que precisam se comportar de uma determinada forma, no sentido de amenizar o medo que essa criança pode ter no momento, e também um pós, né? Então tem essa linha mesmo a ser traçada para crianças que passam por eventos traumáticos. Esses procedimentos se fazem numa linha mesmo, numa linha de tempo e numa linha de intervenção também. Né? O socorrista age no primeiro momento e depois o terapeuta, o psicólogo, vai fazer o acompanhamento seguinte com aquela criança. Agora, normalmente é senso comum de pensar que a criança não é afetada por um trauma, né? Ou que aquele trauma vai ter pouca repercussão na vida daquela criança. Na verdade, hoje muitos estudos mostram, né, que pessoas com mais idade vêm apresentando comportamentos que não conseguem entender bem a causa, e essa causa está exatamente numa memória traumática. Né? Porque é interessante que a gente tenha sempre em mente que aquela memória traumática, sempre com um efeito semelhante acontecer próximo dela, ou que ela tiver conhecimento, vai fazer com que toda a fisiologia dela produza os hormônios, né, que são típicos daqueles hormônios envolvidos no estresse. Que são os estressores mesmo, que deixam a criança em estado de alerta. São os hormônios do estresse que produzem aquele comportamento alterado. Né? Então, a importância de ter esse trabalho feito seguindo essa linha de procedimento. Agora, professor, a gente imagina uma cena de desastre, né? É óbvio que todos nós sentimos medo. Aliás, o medo é uma das reações primárias diante de uma emergência, de um alerta. O senhor falou de hormônios estressores. O medo, ele mobiliza todo o corpo, né? Do indivíduo. Na verdade, nós não falamos muito sobre o medo como se fosse uma palavra a ser deixada de lado, né? Mas o medo, na verdade, é uma reação fisiológica, né? É uma reação instantânea ou até depois pensada de forma mais racional, mas ele atua no sujeito e produzindo toda uma alteração fisiológica. E essa alteração fisiológica traz uma série de modificações do comportamento. Que afetam exatamente a forma como ele vai agir. O senhor deu o exemplo de uma criança, que é comum em crianças em desastres, elas ficarem um pouco perdidas. Exatamente. É muito comum nós encontrarmos crianças, por exemplo, vagando por terem perdido a ligação física com um parente, com a família, com uma mãe, com um irmão. Porque o desastre ele fica muito caótico na hora em que ele acontece. Então, até conseguir ter uma certa organização, até o próprio bombeiro, socorrista, ele tem dificuldade de se situar. Né? Porque tudo acontece, é tão dinâmico que chega a ser difícil de você colocar ordem naquele caos. E para a criança também fica muito difícil. Né? E ela tem, na verdade, a referência dela é a proximidade física de um conhecido, de um parente, de um familiar. E quando ela se desgarra, quando ela perde esse contato visual, ela fica com muita dificuldade de se localizar. Não só se localizar emocionalmente, como também se localizar até espacialmente. Porque normalmente aqueles quadros mentais que ela tinha do local onde ela vivia, ou residência, o bairro, o local onde ela morava, modifica muito. E ela não consegue se situar dentro daquele quadro modificado. Então, o quadro mental traz para ela uma grande dificuldade de se localizar. Então, até mesmo o bombeiro, quando faz a intervenção, ele tem dificuldade de tirar daquela criança, de colher daquela criança perguntas mais fundamentais, né? O nome de pai, o nome de irmãos, ela não consegue nem passar isso com clareza. Muita clareza. Né? Porque ela fica exatamente no estado dela de alteração completa daquele cenário. Né? Não só o cenário físico, como o cenário também emocional. Porque além do medo estartar e despertar uma série de química no corpo dessa criança, ela também perde essa referência do modelo mental. Exatamente isso. E esse medo, na verdade, são os ruídos muito intensos. À noite, quando tem pouca luz ou ausência de luz causada pelo desastre, isso faz com que a criança ela sinta que tem alguma coisa muito grave acontecendo, sem que ela possa identificar exatamente o que é e o quanto aquilo possa ser prejudicial para a saúde dela ou para a segurança dela. Professor, como o socorrista deve agir nesse momento, então? Ele deve olhar no olho, abaixar? Tem alguma técnica nesse
nesse momento, que é um momento caótico, né? Mas como que ele deve... Tem. Normalmente as crianças conhecem, pelo imaginário social, a figura do profissional, do bombeiro, né? Que já chega fardado, caracterizado. Então, isso já ajuda muito a abordagem com a criança. Ela não vai se assustar como se fosse um estranho qualquer. Aquela figura ela já conhece. Então, aquela figura, para ela, traz uma certa segurança. E essa segurança faz com que ela encontre ali o acolhimento. Quer dizer, ele tem que produzir naquela criança uma abordagem diferente daquela que ele faria com o adulto, né? Há quem diga até que uma técnica muito utilizada pelos índios, que nunca se falar de pé com a criança, e sempre se agachar para falar na mesma altura dos olhos da criança. Então, essa é uma técnica que é interessante se fazer, porque a gente consegue trazer para a criança um nível de... Ela não percebe o sujeito que está chegando para prestar ajuda como alguém muito maior do que ela imaginaria que fosse, né? Então, traz essa possibilidade. É muito importante, então, para a gente encerrar, reforçar de que o socorrista ele precisa realmente ter uma postura diferente com essa criança no momento do atendimento, porque isso vai refletir no comportamento lá no futuro dessa criança. Seguramente. Vai refletir naquele instante, naquele momento que dessensibiliza, em que ela consegue saber que está amparada, que está segura, que está protegida, e isso faz com que os estresses que elas estão produzindo rebaixem, reduzam a quantidade, e essa abordagem inicial vai facilitar muito a intervenção da terapia com o psicólogo. Ele vai ter um início já mais facilitado por esse nível de sensibilização bem maior. Professor, a gente está chegando ao fim. Mais alguma recomendação, mais alguma dica importante sobre esse assunto? Bem, com relação às intervenções que se faz depois, no pós-trauma, né? Muitas famílias, muitos adultos, muitas instituições pensam que o tempo resolve, o tempo é o melhor remédio para aquele trauma. Claro que em alguns casos a regressão desse evento, dessa memória emocional, ela é espontânea, né? Mas não é a regra geral. É importante que haja uma intervenção para que se possa evitar no futuro que aquelas lembranças, que aquelas memórias retornem com mais frequência, produzindo no sujeito um comportamento tão angustiante quanto foi aquele do evento em que ela vivenciou. Professor, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente fica por aqui, lembrando sempre que defesa civil somos todos nós. Olá, me chamo Gladys Helena e estou aqui para fazer um depoimento, pois eu fui uma criança afetada por um desastre que ocorreu em 1974, na cidade de Tubarão, no sul do estado de Santa Catarina. Na ocasião eu tinha 6 anos e, claro, minhas lembranças são de uma criança de 6 anos. Então, eu recordo que provavelmente era um final de semana, meus 2 irmãos estavam numa festinha de adolescente, que na época se chamava Festinha Americana, e eu, acompanhada dos meus pais, fomos buscá-los, e a festinha era numa residência perto da beira do rio, Tubarão, e na ocasião chovia fraco, e o meu pai observou que tinha um grupo de pessoas perto da Ponte Pêncil, uma agitação incomum, né, um final de semana normal na cidade, que era uma cidade, né, de pequeno porte. E ele foi ver o que era, né, e viu que as pessoas estavam observando e medindo, né, com uma régua a altura, né, do leito das águas ali, enfim. E meu pai, né, antenado, apesar de ser uma pessoa que não teve acesso, né, a nenhum curso superior, mas tinha uma experiência de vida e uma percepção de risco, né? Ele decidiu que era o momento de a gente recolher meus irmãos e ir para casa, porque ele já intuía que o rio estava subindo de uma maneira muito rápida, né, as águas do rio, e como o bairro que a gente morava era praticamente uma bacia, né, depois da linha do trem, que era o bairro Oficinas, então ele decidiu que a gente tinha que ir embora e procurar abrigo, enfim, tomar algumas medidas. Eu, como criança, não entendi muito bem o movimento, enfim, saímos rápido, fomos para casa e eu fiquei
como observadora, né? Criança nessa hora fica no cantinho, quanto menos atrapalhar, melhor. E eles recolhendo as coisas e pegando mantimentos, algumas roupas, colocando o que dava para cima, né, dos armários, enfim, num lugar mais alto. E dizendo, nós temos que sair, para onde é que a gente vai, enfim, e colocando as coisas dentro do carro. E nós tínhamos a minha avó, que era idosa e morava na casa ao lado, também na mesma função, né, de recolher as coisas dela, enfim, e de pegá-la e trazer para a gente ir para um lugar abrigado. E a minha avó, né, ficou muito nervosa. Eu lembro que ela gritava assim, é o dilúvio, o mundo vai se acabar, enfim. Eu não sabia nem o que era um dilúvio, então, mas fiquei meio assustada com aquele movimento, sem entender muito, ninguém explica nada, né, na hora para uma criança ainda. E nós fomos e meu pai nos levou para a casa de uma vizinha, que era amiga da minha mãe, mas que morava num morro, né, um lugar assim mais elevado no bairro, e nos deixou lá e a gente ficou lá e já tinham outras famílias e outras crianças. E depois meu pai e meu irmão desceram, provavelmente para pegar mais coisas, inclusive os nossos cachorrinhos, que foi uma coisa que daí, quando eu me dei conta que eles tinham ficado, eu me apavorei e comecei a chorar muito. Meu pai foi resgatá-los e provavelmente avisar os vizinhos, enfim. E a gente ficou lá por vários dias, sem energia elétrica, sem água. No início era meio divertido, né? Porque tinha várias crianças, a gente dormia no chão, era uma casa grande, né? Mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E vinham os relatos, né, das pessoas, principalmente meu pai e meu irmão, quando voltavam, porque às vezes eles iam na rua, de que a água tinha tomado a cidade, de que, né, tinha muita gente nos telhados. Então eram só diálogos assim que eu, como criança, pegava, né? Vinha minha avó sempre muito preocupada, né, e aquela tensão no ar, né, de que a gente não sabe muito bem do que está acontecendo. E quando a chuva passou e as coisas se acalmaram e a água baixou, nós, né, crianças e idosos, não podíamos sair do abrigo dessa casa, porque, claro, né, não tinha a mínima condição de a gente transitar na cidade. Mas a minha avó estava muito preocupada se a casa dela tinha sido levada pelas águas, né? Ela achava que estava escondendo e um dia ela resolveu descer o morro e eu, claro, fui com ela. E eu lembro, assim, de que era muita lama na rua, né? E aquela lama, ela tinha uma consistência e um cheiro muito característico, né? E era tudo muito estranho, assim, porque a nossa rua já não estava do mesmo jeito, as casas, né, todas sujas, a nossa casa ficou com 1,5 metro de lama dentro e água quase até o telhado, então tudo muito sujo, mas a gente chegou até lá e a minha avó ficou feliz que a casinha dela estava lá. E depois daquilo, né, teve a questão de ter que entrar em fila para pegar comida, não tinha roupa, então tem que usar roupa doada, né? Tubarão recebeu muita doação, pelo que se conta, e que está registrado, né? Mas, para mim, como criança, assim, acho que só veio, as coisas vieram à tona depois. Como eles tinham que dar conta, né, de recuperar as coisas, lavar. Então, eles me mandaram para Imbituba, onde moravam meus avós paternos, porque lá não tinha sido atingido e tava, né, ia ter mais normalidade para eu ficar e lugar para ser cuidada. E era a primeira vez, assim, que eu ficava afastada, né, de casa, dos meus pais, dos meus irmãos. E eu tinha muitos pesadelos, né? Eu acordava gritando, olha a água, olha a água, olha a água. Então, era muito medo, meu avô me acalentava, enfim. Mas ficou, acho que alguma lembrança, né, tanto que eu tenho até hoje, e deve ter ficado alguma coisa que eu superei, acredito, de forma natural, e até porque, como a gente ficou abrigado, não ficou numa situação de tanto risco como muitas outras famílias ficaram, acho que foi relativamente mais tranquilo, assim, né?
mas depois não se falava muito no assunto, assim, era meio que vamos tentar esquecer o que aconteceu e vamos seguir adiante. E mais uma coisa, e isso eu já estou com 55 anos, dependendo do lugar onde eu estou, se tem lama, né, principalmente essa lama com consistência pastosa e com um cheiro característico, se eu sinto esse cheiro dessa lama, é como se eu voltasse no túnel do tempo e eu volto exatamente naquele momento, em 1974, e eu volto a ter 6 anos de idade, e a sensação que eu tenho não é boa, né? É de uma lembrança dolorida, né? De medo, de incerteza. Então, esse curso, né, para o qual eu estou dando o depoimento, é muito importante, porque eu acho que faz com que os profissionais que atendem crianças e adolescentes afetados por desastre possam ter essa reflexão, né, de que é necessário ter uma ação efetiva, né, durante e pós-desastre para acompanhar essas crianças e adolescentes, porque são marcas, né, que podem causar algum transtorno, né, um trauma. Então, precisa desse olhar diferenciado. Então, a nossa proposta com o curso é essa, e a minha proposta de estar aqui hoje dando esse depoimento é para que a gente reflita sobre isso. Se eu ainda sinto, eu ainda lembro, então outras crianças e outros adolescentes também, né, podem sentir o mesmo, e talvez para eles não seja fácil, né, superar um desastre.